Meus irmãos, que alegria estarmos aqui nessa manhã. É o Senhor que nos traz aqui, é o Senhor que nos convoca a adorá-lo, a estarmos aqui enquanto igreja. E é um privilégio imenso estarmos aqui tendo esse tempo com a igreja. Bom, o tema da nossa aula de hoje, os irmãos já viram aí, é um tema um pouquinho ortodoxo, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre a importância dos credos, confissões e catecismos. O que é isso? É coisa de presbiteriano velho chato? É coisa de católico romano? Que história que é essa? O que são credos e confissões no século XXI? E hoje nós vamos nos dispor a estudar um pouquinho sobre esse tema. E eu começo com a citação do Salmo 78, que diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Não os esconderemos, né? Vamos passar para as gerações vindouras os grandes feitos que o Senhor fez por nós. Meus irmãos, quando nós mudamos para Indaiatuba, nossa mudança foi uma mudança tranquila, com exceção de um ponto em especial. Nós vínhamos de uma cidade que se iluminava a 110 volts, para uma cidade que funciona em 220. Isso gerou muita confusão. E nós trouxemos ali alguns eletrodomésticos, a grande maioria, só que um não deu certo. A gente já estava estudando, de repente, substituí-lo, e a gente pegou e falou, vamos deixar para trás? Vamos. Esse que eu vos apresento aqui, a geladeira. E qual que foi o problema? O problema é que nós mudamos para uma casa que já tinha uma cozinha planejada. E o teu colega Danilo não colaborou na marcenaria. Ele fez um buraquinho para a geladeira que 99% das geladeiras do mundo não cabiam ali dentro. E a gente passou 3 dias visitando todas as lojas desse centro de Indaiatuba, com a trena na mão, onde que eu ia ter, acho que era 1,96, não me recordo mais da altura, né? E a gente ficou restrito a 2 modelos de geladeira. E aí eu fiquei triste, eu falei, que geladeira é um casamento, né? Ninguém compra uma geladeira para trocar em um ano, né? E aí nós compramos uma geladeira, só que ainda tinha uma outra ressalva, 3 dias para entregar. Você imagina, com criança pequena em casa, 3 dias sem geladeira, né? Aí você quer tomar uma aguinha gelada à noite, não tem. Você pede comida, aí a comida chega, você tem que comer tudo, porque não tem o que fazer depois com ela. E toda essa dinâmica com criança é uma coisa complicada, né? E sai para comer, e conveniência, padaria, toda hora eu perdi as contas. Quantas vezes eu fui numa padaria num dia? Era um negócio absurdo para tomar uma coca gelada, né, Michel? Era uma coisa absurda. E nesse contexto, eu me dispus a estudar sobre a geladeira. Eu peguei e falei, quando é que a geladeira foi inventada? E fui estudar um pouquinho sobre a geladeira. E vi que a geladeira, os refrigeradores começaram nas grandes embarcações, levavam frutas tropicais para o hemisfério norte, até que depois de um tempo entrou na casa do povo brasileiro. Só que a geladeira, quando ela entrou, ela trouxe uma coisa muito ruim, e ela matou um bom costume. O que é isso? Quando se matava um animal antigamente a sociedade era majoritariamente rural, né? Se matava um animal em casa, uma família não ia conseguir comer o animal inteiro. Mergulhar na banha não ia durar muitos meses. Então, o que se fazia? Se repartia com os vizinhos. Então, a gente pegava uma peça, dava para um vizinho ali, pegava uma outra pecinha, dava para o vizinho ali, o vizinho matava um porco, fazia a mesma coisa, toma aqui um lombo, toma aqui o outro matava um boizinho, e a gente tinha um senso de comunhão e de comunidade muito grande na era pré-geladeira. Aí, quando a geladeira chegou em casa, se eu matei, para que eu vou dividir, se eu posso congelar? E vai ficar para mim mesmo. Geladeira promove o egoísmo. Então, a geladeira foi muito boa, só que ela matou um bom costume. Ela começou a promover o egoísmo. E com isso, nós damos abertura à nossa aula, contando que o avanço da tecnologia, o advento da tecnologia é muito bom, conquanto não mate os bons costumes.
e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu começo com a citação de Marcus Túlio Cícero, ó tempo, ó mores, foi uma exclamação que ele fez aos contemporâneos de sua época e suas depravações, ele reclamando que tempos, que costumes. E nós vamos dividir essa aula em 2 blocos. No primeiro traremos o cenário atual, falaremos de 3 pressupostos para o exercício e a prática do estudo das nossas confissões de fé, a confessionalidade. Falaremos um pouquinho da acusação cultural, o que o mundo fala contra isso. E, por fim, trataremos de um processo que eu chamo de um emburrecimento programado, que tem acontecido na sociedade. No final, falaremos da importância dos credos e confissões e catecismos e suas aplicações. Primeiramente, meus irmãos, o que é um credo, o que é uma confissão, o que é um catecismo? Nós temos 3 linhas textuais diferentes aí. Os credos são documentos que datam por volta do século IV, século V, e tem uma tônica mais pessoal. O credo é uma profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o que eu creio, o que eu professo. E os credos vieram em contextos em que heresias eram levantadas a todo instante, né? Nós tratamos aqui no último encontro de casais do arianismo, Ário, que pegou e falou, não, Cristo não, essa substância de Cristo está mal esclarecida, e aí tivemos um credo para responder a ele, né? Então os credos são documentos com um tom pessoal que se dispõe a dizer o que nós cremos frente a dilemas que a sociedade apresenta. Confissões já vem do contexto da Reforma, né? Século XVI e XVII. São documentos bem mais extensos, mais densos, com farta citação bíblica e bibliográfica, e são documentos que têm um peso diferente, não são coisas que nós vamos declamar, são coisas que nós vamos estudar. E catecismos são documentos que têm uma função pedagógica, uma formação acadêmica teológica. O que é um catecismo? É um documento que eu apresento para ensinar questões e pontos de teologia para pessoas que estejam começando a caminhar com Deus. E qual que é o cenário atual? Como é que a gente entende esse mundo de confessionalidade no Brasil hoje? Meus irmãos, nós vivemos numa era anticonfessional. Ninguém gosta de falar de confissão de fé hoje em dia. É uma era que vai no caminho contrário ao que os nossos pais nos ensinaram, né? De um lado, nós temos um agnosticismo crescente na sociedade, de outro, nós temos um cristianismo chinfrim, piegas, não se sabe em que se crê, não se ensinam doutrinas básicas da fé, e aí o que mais nós vemos são erros e mais erros e vícios se perpetuando, e vários achismos e teologias débeis e uma situação muito triste. Por outro lado, quando nós falamos de um zelo de confessionalidade no nosso presbiterianismo, a gente tem uma oposição muito engraçada, né? O brasileiro que se demonstra um pouquinho confessional, que tem um zelo maior pela confessionalidade, ele ganhou uma alcunha, a alcunha de neopuritano. Então, hoje ele é acusado de neopuritanismo, né? E é muito engraçado isso. Eu perguntei certa feita a um pastor, viu, mas o que é um neopuritano? Ele falava sobre o neopuritanismo. E ele pegou e me disse, são esses que cantam salmos no culto? Aí eu peguei e falei, mas achei que a gente sempre cantava, né? Cantai ao Senhor, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Não a nós, Senhor, não a nós. Sempre cantamos salmos no culto. E aí eu falei, mas o que mais? E a conversa não estava fluindo bem, porque de fato não tinha muito o que se explicar ali, né? E qual que é o grande problema disso, meus irmãos? Nós sabemos quem foram os puritanos. Os puritanos foram aqueles que fizeram os nossos símbolos de fé. Nós sabemos quem eram aqueles que estavam na Assembleia de Westminster, nós sabemos da piedade daqueles homens que oravam horas e horas antes de escrever qualquer documento e qualquer coisa, né? O grande problema é que essa alcunha puritano, nos dias de hoje, ela ganhou uma significância um tanto quanto confusa. Hoje, quando você fala que determinada pessoa é um puritano,
Você quer dizer hoje que aquela pessoa, ela aparenta viver uma vida de santidade, uma vida assim, ele é muito puritano, né? Mas na verdade não pratica o que fala, é um hipócrita, né? Então o puritano é aquele que é um santalhão, mas não faz por merecer e tem uma vida torta, né? E eu questiono a esses que chamam seus pares de neopuritanos, qual o real intento nesse termo? Será que estão fazendo uma menção aos nossos pais? Ou estão fazendo um comentário ofensivo quando se dirigem a estes? E eu trago aqui uma citação do reverendo Emílio Garófalo, que diz que é hora de a igreja brasileira aprender que os credos e as confissões não são camisas de força, mas trilhos que ajudam a igreja nas tarefas missiológica, apologética e doxológica. Não são prisões que enjaulam a criatividade e a vitalidade, são sim tanques de oxigênio que nos ajudam a mergulhar nas águas profundas das Escrituras. E quando nós falamos, mas qual o problema? O que se diz hoje com relação a credos, a confissões? Meus irmãos, pasmem. Sabe qual que é o primeiro argumento que você vê e se usa muito hoje em dia? Eu não tenho credo, só a Escritura. Nem Calvino, nem Armínio, sou de Jesus. Quantos já ouviram alguma coisa assim, né? A todo instante ouvimos esse tipo de coisa, né? Meu credo é a Bíblia. Meu credo é a Bíblia, né? Quem diz isso, na verdade, está dizendo, eu tenho um credo, mas não vou expor porque eu não quero que você, o escrutínio, não quero que você possa contestá-lo, né? E o povo de Deus, em todo o tempo da história, ele teve os seus credos. Desde lá do Deuteronômio, nós tínhamos o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós temos no Novo Testamento vários textos com estrutura credal, Efésios 1, Colossenses 2, Filipenses 2, textos que nós temos grandes indícios de que a igreja primitiva os tratava como credos em sua liturgia. Um outro ponto que nós temos é essa memória da tradição romana. E o que é isso? Ela é uma memória que traz um pouco à nossa mente questões relacionadas ao processo de colonização do Brasil, do nosso país, né? Quando o Brasil foi descoberto, no contexto da Contra-Reforma, o que foi que a igreja fez? Mandou a Companhia de Jesus para cá, os jesuítas. E qual que é a imagem que se ensina hoje nas escolas? Que os jesuítas eram aqueles padres que vinham a todo custo forçar o índio a se converter ao catolicismo romano, por meio da catequese. Ele catequizava os índios. Pobre dos índios, perderam sua religião matriz com esses homens europeus brancos que vieram para cá impor a sua religião, né? Então, quando a gente fala de catecismo, a gente carrega um pouquinho dessa herança do nosso país, de que catecismo é uma prática coerciva, trazida pela igreja romana no descobrimento do Brasil, e que obrigava os índios a se curvarem frente à cruz de Cristo, né? E tudo isso é um grande problema quando nós falamos da síntese confessional. E eu trago uma citação de Carl Trueman, que diz, todos os cristãos se envolvem na síntese confessional. A diferença é apenas que ou se adere a uma confissão pública, sujeita ao escrutínio público, ou a uma confissão particular, pela própria natureza, imune a este exame. Meus irmãos, não tem ninguém incrédulo. Até o ateu ele precisa crer que Deus não existe, contra todas as evidências. Não há nenhum incrédulo entre nós. A grande diferença é que uns vão se abrir e vão falar, minha confissão é essa. Vamos discutir ela. Outros vão guardar para si mesmo para não ter oposição. Mas não há incrédulos no mundo de hoje. E quando nós falamos de confissões de fé, nós temos 3 pressupostos que levantamos para que elas se desenvolvam. E o primeiro é o seguinte, o passado é importante e tem assuntos de relevância positiva a nos ensinar. Eu me lembro da citação do filósofo alemão Hegel, que dizia que o que aprendemos da história é que não aprendemos com a história. E quando nós falamos de credos, confissões de catecismos, nós estamos falando de documentos antigos, mas não são documentos que foram escritos semana passada, nem ano passado, nem na década passada. Foram nos séculos passados, né?
Então, quando nós falamos disso, nós temos o primeiro ponto, que é o seguinte: toda força cultural que enfraqueça ou atenue a importância do passado como uma fonte de conhecimento é uma força que vai minar a relevância dos credos e confissões para nós hoje. E a gente já vai trazer o que são essas forças aqui para frente. Segundo ponto, a linguagem deve ser um veículo adequado para a transmissão estável da verdade através do tempo e do espaço geográfico. Meus irmãos, credos e confissões são documentos que fazem alegações a respeito da verdade. Qualquer força que ataque o poder da palavra e a relevância da linguagem é uma força que vai atacar a prática da confessionalidade. Nós começamos aqui com o Salmo 78, o Salmo da transmissão oral, que ouvimos dos nossos pais, não ocultaremos aos nossos filhos. E terceiro ponto, deve haver um corpo ou uma instituição que possa redigir e aplicar com autoridade os credos e confissões. Toda empresa tem sua missão, tem seus valores. Você entra no site das empresas, tem lá nossos valores, nossa missão, né? Credos e confissões são documentos públicos que expressam a crença de uma instituição, a igreja. Toda força que levante sua voz com um anti-autoritarismo é uma força que vai minar a prática de credos e confissões, de confessionalidade. E quais são elas? E começamos aqui falando da desvalorização do passado. E eu começo pela ciência. Se você se perguntar, aí no teu lugar agora, pudesse escolher uma época da história da humanidade para viver, que época você escolheria? Que época escolheríamos, meus irmãos? Pudesse escolher qualquer época do tempo. Se a gente for um pouquinho honesto, certamente seria os dias de hoje, né? Ou os dias de amanhã, né? Você já pensou? Eu sou míope e tenho astigmatismo, desculpa. Você já pensou um mundo sem isso aqui? Se eu tirar isso aqui, eu vejo um monte de coisas, de vultos e de coisas estranhas. Como é que os míopes viviam nos séculos passados? Eu tenho dó, eu tenho pena. Que situação, saneamento básico. Você aperta um botão, vai tudo embora. Encanamento, você abre a pia, sai água. Não tem um dique, um tanque transportando água por 8 quilômetros, aí vai ter uma guerra, vai explodir, você vai ficar sem água. Os tempos de hoje são fantásticos, são tempos magníficos. Que tempos os nossos. Internet, vai estudar. Antigamente a gente estudar e fazer um trabalho da escola, a gente tinha que fazer o quê? Pegar uma enciclopédia. Os mais abonados tinham a Barça, né? Os que não tinham condição iam para a biblioteca. Tinha aquele cartãozinho da biblioteca, ficava devendo, tinha que pagar multa ainda, né? Não entregou o livro na época certa, né? Tinha até uma profissão, o vendedor de enciclopédia. Tinha o vendedor de enciclopédia, aquele que ia de porta em porta para vender uma enciclopédia. Meus irmãos, hoje nós temos a Wikipédia na palma da mão. Você tem tudo ali, né? E eu faço uma pergunta aqui. Qual a expectativa de vida no Brasil em 1900? IBGE. Alguém aqui sabe? Menos. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Expectativa de vida no Brasil em 1900. 33,7 anos. Eu acho que a grande maioria de nós, e eu me incluo nesse mundo, já estaríamos fazendo hora extra. Tem 40 anos, chegou aos 40, ancião, merece todo o respeito. E por quê? Por que o povo morria cedo? Tem várias explicações. Uma delas é quando a gente vai estudar na saúde do que o povo morria. E do que o povo morria, meus irmãos? O povo morria principalmente de infecções. Por quê? A gente vivia numa era pré-antibióticos. Pisou num prego, já era. Cachorro mordeu, falou, sujou, não deu para lavar na hora, bactéria entra, erisipela, celulite, já morreu, sepse.
amidalite, já pensou? Começa a encher de pus na garganta, vai fazer o quê? Pega o romã, chá da romã, a folha, vai no curandeiro, vai no raizeiro, dá seu jeito, uma bactéria cresceu, morreu de infecção de garganta. Todo mundo morria de infecção boba, que hoje em dia a gente trata na maior facilidade do mundo. Até que apareceu um cidadão. Quem que é esse cidadão? É esse aqui. Alguém sabe quem que é esse camarada? É o Sir Alexander Fleming. E o Fleming, em 1928, ele era um cientista, um protótipo de um professor Pardal, meio maluco, e ele estava no laboratório dele fazendo culturas de bactérias, com essas plaquinhas aí que ele tem na mão. Esfregava e deixava a bactéria crescer ali. Só que ele era meio bagunceiro. E aí teve um dia que ele estava fazendo um lanchinho, comendo um pãozinho, e deixou o pãozinho ali em cima da mesa, pegou férias e viajou. E quando ele voltou, ele viu que o pãozinho tinha ficado do lado de uma plaquinha de bactéria. Mas o que aconteceu com as bactérias ali? Elas não cresceram mais, elas começaram a morrer. E aí ele olhou para aquele pão e ele falou, o pão está matando a bactéria, o que está acontecendo aqui? E ele viu que o pão estava todo embolorado, sabe aquele bolor verde, aquele pãozinho que você pega, parece que tem um algodãozinho ali, aquela coisa, né? E ele foi estudar aquele bolorzinho e chegou num fungo que ele chamou de penicillinum. E dali para frente a história da humanidade mudou. Aí quem morria aos 33 anos porque pisava num prego, agora toma antibiótico, vai viver até os 60, 70, vai morrer do coração. Ninguém sabia o que era coração antigamente. Já pensou? Doença cardiovascular, 1900? E nem sabia o que era isso, pressão alta. Conversa mais esquisita, né? O grande problema, meus irmãos, é que esse avanço da tecnologia, ele traz um viés consigo, um viés que é muito terrível. E esse viés, ele diz o quê? Que o passado é sempre inferior ao presente. Então, o passado sempre estava atrás, sempre estava atrás. Quando nós estudamos Idade Média, a Idade Média ela tem um apelido na história, ela é chamada de Idade das Trevas. Só que sabe o que é curioso? Nenhum vivente da Idade Média se reportou assim a seu tempo. Você não tem nenhum registro histórico de um vivente da Idade Média falando, nós, homens da Idade das Trevas, né? Pelo contrário, foi um momento de profunda efervescência cultural, universidades nascendo e tanta coisa acontecendo ali. Mas da onde que veio esse termo? Veio da geração a seguir. E qual que foi a geração a seguir? A geração do iluminismo. E aí os iluministas pegaram e falaram, vamos chamar os antigos de Idade das Trevas, que aí nós somos os iluminados, vamos fazer esse contraponto e vai ficar para a história. E ficou para a história. E ficou para a história. Então, essa ideia de que o passado, que a ciência traz, de que o passado não vale para nada, que o passado não tem nada para nos ensinar, é uma ideia perniciosa que o avanço da ciência traz para nós. Mas não para por aí. Eu trago antes aqui uma citação de Truman, que diz também que a narrativa do progresso científico instila a crença não só na superioridade do presente em relação ao passado, mas também na sua singularidade, que é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Mas tem a tecnologia também, não só a ciência, tem a tecnologia também. Tem uma expressão que diz assim, não se pode ensinar truques novos a um cão velho. Não sei se alguém já ouviu falar dessa expressão aqui. A tecnologia sempre vai favorecer os mais jovens, né? Hoje a gente vê um camarada com um pouquinho mais de experiência tentando se inserir no mercado de trabalho, é uma grande dificuldade, porque existe esse preconceito de que os viventes, os nascidos nos anos 50, 60 e 70 não sabem nem mexer no computador. Os de 70 aprenderam alguma coisinha, né? Tem que ser de 80 para frente para ter pegado ali o primeiro Windows, né? E ter pegado ali as primeiras máquinas, né? Eu me recordo de um professor que eu tive na faculdade, um professor de cirurgia, isso há 15, um pouquinho mais de tempo, anos atrás, um pouquinho mais de tempo atrás, ele dizia assim, jogue em videogame, porque o futuro é da cirurgia robótica.
E eu não peguei essa fase e é difícil para mim. Então, joguem videogame. Vamos jogar videogame, né? E eu me recordo que quando criança, meu pai tinha uma máquina de escrever em casa, né? Ele tinha até uma apostila, a apostila tinha uma mãozinha, eu lembro, tinha os números, as letrinhas que você fazia com cada dedo, né? Quem fez curso de datilografia aí, né? E aí você sabia quais letras você acessava com cada dedo. Eu fazia os trabalhos da escola na máquina de escrever, que chique. Chegava na aula lá, meu trabalho datilografado, os colegas faziam à mão, com aquelas réguas fazendo as letras, né? O meu era na máquina de escrever, né? Que tecnologia, que coisa linda, né? Quem aí lembra do mimeógrafo? Aquele cheirinho gostoso, né? Professora rodando ali, você chegava, aquele cheirinho de álcool, né? O primeiro entorpecente da criança, né? Tanto cheiro, tanto álcool, né? Aí você pegava a prova para fazer, a mão saía aquele roxo, aquela violeta, né? Na mão manchava tudo, né? E qual que é a ideia que nós temos com isso, meus irmãos? É que a tecnologia ela foi feita para as pessoas novas. O velho não vai aprender. Hoje você tem os netos impacientes com os avós que não sabem mexer nas redes sociais, né? Mas você não pegou e tal, né? Agora manda o neto abrir a Barça, não sabe nem para onde ir, né? É a geração que mais tem acesso ao conhecimento da história e a geração que menos sabe. A geração que menos sabe, é uma vergonha, né? Uma vergonha. Hoje se estuda por aplicativos, né? Hoje você tem todas as pesquisas na palma da mão, né? Você não vê ninguém carregando um livro debaixo do braço mais para ir para a aula, para nada, né? E essa é a ideia que a tecnologia traz. Qual que é a ideia, meus irmãos? Que o homem antigo não tem nada para me ensinar. Tem nada para me ensinar. Não é que eu vou ouvir esses caras de Westminster, não tinha nem computador. Não é que eu vou dar alguma razão para esses homens aí. E o Truman completa: o mundo tecnológico, considerando-se em especial a rapidez com que está mudando de forma ininterrupta, cria um ambiente com os seguintes pressupostos: os mais velhos se tornarão dependentes dos mais novos. Inverteu o jogo da história, né? Nunca foi assim antes, né? Por si só, talvez isso não seja tão significativo, mas combinados com o impacto total da ciência sobre as atitudes culturais, ele sem dúvida desempenha seu papel na tendência contra a idade e, portanto, contra o passado, a marca do mundo moderno, e que não é incidental na antipatia geral entre os cristãos por credos e confissões. Coisa de gente velha, credo e confissão. O que eles vão me ensinar? Sabe nada. E nós temos uma terceira força que aparece aí, o consumismo. E essa é terrível, né? Nós somos bombardeados a todo instante pela indústria do marketing, coisas novas que estão saindo, e a gente tem que estar sempre comprando coisas novas, né? Sempre comprando coisas novas, a todo tempo. É um pouquinho daquela ideia que nós já discorremos aqui do amor em Platão, né? Eu amo o que eu não tenho. Eu comprei um carro, eu não estou amando esse carro, eu estou amando o outro que saiu lá da concessionária. E aí eu penso, devia ter esperado 6 meses e ia lançar o outro, né? Mas se você comprasse o outro, você ia estar sonhando com o outro depois. A criança que fica paquerando o patinete ali na vitrine da loja, paquerando, mãe, patinete, mãe, pai, patinete. Aí o pai vai lá e compra o patinete. Dá uma semana, o patinete está lá de canto, ela já está com a bicicleta do vizinho ali na cabeça, já, que é a bicicleta do vizinho, né? Os jovens em relacionamentos, né? Fica paquerando a moça e ama porque não tem a moça, e depois, quando começa a namorar, deixa de amar. Deixa de amar. E o consumismo, ele traz essa ideia para nós, né? De que a gente tem sempre que se munir de coisas novas, de novidades. As coisas antigas não estão com nada. Pega o celular da moda. Quanto tempo dura a bateria do celular da moda? O povo vive com o negócio na tomada. É um absurdo. Você tem um aparelho para você viver com ele carregando na tomada. Por quê? Porque se a bateria for infinita, ninguém vai comprar um celular novo. É simples. Os bens de consumo hoje não são mais duráveis.
não são mais duráveis. A comprar. Exatamente. Uhum. Então isso acontece. Já são milhões de celulares que foram jogados no lixo nesses últimos 3, 4 meses. Porque eles saíram de uso. E as coisas mais importantes que gostavam deles, não gostam mais. Exatamente. Comprar um novo para poder colocar o banco dentro dele. Porque não consegue atualizar o banco no antigo. Te obrigam a comprar um novo. Não tem mais atualização. Te obrigam a comprar um novo. Toda mulher tem aquele eletrodoméstico na casa dela que ela não desapega. Que é eletrodoméstico dos anos 90, né? Minha mãe tinha um aspirador de pó. Fantástico. O melhor aspirador de pó da história da humanidade. Hoje não tem saco mais para comprar para ele, não tem mais nada, né? A maior tristeza ter que comprar um moderno, né? Porque parece que as coisas de antigamente duravam mais. Para os homens, bateria de carro. Quanto tempo durava uma bateria de carro antigamente? 10 anos. Hoje você pode botar melhor Moura, Eliar, não sei o quê, 2, 3 anos você está tendo que mudar. E agora a bateria tem um danado do start-stop que encareceu ela ainda mais, né? Tive que trocar a bateria, meu pai amado, né? Porque se a coisa durar para sempre, quem que vai comprar coisa nova? E aí, meus irmãos, essa é a ideia que nós temos, que vai contra a nossa prática de confessionalidade, desvaloriza o nosso passado. Para que eu vou estudar um documento do século XVI e XVII se eu tenho uma coisa nova agora? Para que eu vou ler os antigos se eu tenho os reverendos novos? Mal sabem vocês que os novos comem nos antigos, né? Comem dos antigos, se alimentam dos antigos, né? Mas para que eu vou ler o antigo se eu consigo ver o novo? E aí nós temos um segundo ponto. Nós falamos da desvalorização do passado e temos aqui a desvalorização da linguagem. Eu sou fã do Ariano Suassuna, adoro. Engraçado, inteligente, escreve bem. E numa das muitas aulas que ele deu, e de tantas apresentações, tem uma que ele conta que ele abriu um jornal e ele leu uma manchete do jornal que dizia assim: a Calypso é a verdade do povo brasileiro. A banda Calypso é a verdade do povo brasileiro. E ele conta que ele ficou profundamente insultado com aquilo. Ele falou, não, mas não é a verdade do povo brasileiro. Eu não me sinto representado por Calypso. E aí ele foi ler a matéria do jornalista, e ele continuou a ler e dizia assim, Chimbinha é um guitarrista genial. Eu não sei se tem alguém fã do Chimbinha aqui. Não vou poupar o Chimbinha, não. E aí ele dizia assim, meus amigos, eu sou um escritor, um autor, a língua portuguesa é a minha matéria-prima. Se eu uso um adjetivo como genial para Chimbinha, o que eu vou usar para Beethoven? Se o Chimbinha é genial. E qual que é a ideia que nós temos aqui, meus irmãos? A nossa geração, ela tem uma tendência a atacar as palavras. As palavras não valem nada. Nós temos uma desvalorização às palavras. Isso é muito engraçado, né? Porque quando nós vamos ler a história da nossa igreja, estávamos até conversando ontem, Danilo, Rogério, a gente discutindo sobre a história das liturgias, né? Na Idade Média, no contexto da Reforma, quando a Reforma Protestante aconteceu, viu-se que precisava se mudar a liturgia, porque o foco da liturgia era a comunhão, o sacramento. Era quando o padre pegava a hóstia e aquele momento era o momento mais importante. Falava um pouquinho de latim, abria-se a Bíblia e lia-se um pouquinho da Vulgata, mas aquele era o foco. E os nossos reformadores fizeram o quê? Não, o foco está na exposição da palavra, porque a linguagem é importante.
Hoje em dia a gente carece do mesmo. Você vai a algumas igrejas hoje, tanto evento, tanta manifestação artística, tanta coisa cultural, e a palavra, ó, desse tamanhozinho aqui. É tanta participação e tanta apresentação e fumaça e luzes e fundo escuro. Parece que você está num evento, no teatro, numa casa de shows, né? E aí o pregador pega a palavra e fala, e quando já está com 30 minutos, já estão cobrando ele já está aflito. Meus irmãos, perdoem, vou passar um pouquinho do tempo. Meus irmãos, que coisa desagradável, desvalorizamos a palavra a tal ponto dela virar secundária em nossos cultos. Está na hora de reformar a nossa liturgia novamente, né? Além das palavras, o misticismo e o pragmatismo, comentamos disso agora, né? Tem igreja que você entra, você não sabe se você está na igreja ou numa boate, né? Aquele fundo preto, fumaças, o tal do worship, todo mundo pulando, aquela alegria, aquele êxtase, né? E aí o pastor, pode falar, meu irmão. Pode me lembrar, quando foi lançado o gospel nos Estados Unidos, esse lixo fantástico que atingiu, alcançou o Brasil, veio para o Brasil, esse pacote de lixo foi criado nos Estados Unidos para atrair. Sim. Atrair os jovens. Então era um pacote onde continha todo tipo. É isso mesmo que vocês pensaram e mais alguma coisa. Foi exatamente para atrair. É o que acontece. É o que aconteceu e que muitos brasileiros receberam e abraçaram como sendo coisa fantástica e fabulosa. Spurgeon fala exatamente isso. Igrejas que usam de meios carnais para atrair seus fiéis têm que continuar usando desses meios para mantê-los lá dentro. E cada vez a medida da iniquidade vai aumentando, né? Vai aumentando. Você tem hoje, eu ouvi de uma igreja que canta na abertura do culto aquela música da série A Grande Família. Tocando no meio, eu falei, que negócio é esse, gente? Uma dessas comunidades por aí, né? Pastores coaches, né? Calcinha colada, microfone aqui a tiracolo, autoajuda e sempre essa manipulação, essa lavagem cerebral que a gente vê hoje, né? Você é o centro da vontade de Deus, você não sei o quê, meus irmãos, que baboseira grande é isso aí, né? Que tamanha baboseira. E nós temos também aqui a desvalorização da instituição, o anti-autoritarismo que nós comentamos aqui, né? A suspeita pela autoridade externa como sendo uma opressora, um instrumento que vai agir de forma abusiva contra mim, né? É muito engraçado porque quem melhor do que os nossos símbolos de fé para nos ensinar o qual e quão importante é a instituição, né? Os irmãos já viram os comentários os nossos catecismos comentados? Honrar pai e mãe. Está lá, o mandamento está lá, honre teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é o quê? É honrar pai, é honrar mãe, é honrar o patrão no trabalho, é honrar a autoridade policial, é honrar o legislativo, é honrar o professor, é honrar todo mundo. Nós aprendemos isso nos nossos símbolos de fé. Não se ensina mais, e aí o que é honrar pai e mãe? Pai e mãe, o resto eu posso desrespeitar. Então, e olha lá ainda, né? E olha lá ainda, exatamente, né? Hoje você tem pai e mãe nessa confissão positiva aí. Para muita gente hoje, presbiterianos, o que é que eles falam lá a respeito disso? O que é pecado que o catecismo ensina? Pecado é qualquer coisa de conformidade contra a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter muita prudência a respeito disso. Qualquer coisa contra a palavra de Deus. Às vezes, nós praticamos determinados atos que é pecado e não estamos percebendo, estamos com a mente cauterizada. Exatamente. Precisamos ter muita prudência com isso. Se a gente fizer uma análise hoje, na época atual, a igreja presbiteriana, ela não tem 50% quem ela foi há 80 anos atrás ou 100 anos.
Ela não tem. Eu estava lendo um livro ali a respeito de um puritano, o escritor dizendo a respeito do puritano, os puritanos, eles ensinavam aos filhos, quando fosse falar no nome do Senhor Deus, vai no banheiro e lava a boca. Hoje se fala o nome de Deus até em novela. Em porcaria que não vale nada. E às vezes, nós os crentes precisamos ter muita prudência. Eu estou de uma região, lá no Nordeste, eu tinha uns 12, 13 anos. Recordo como se fosse hoje. Eu estou atrapalhando o irmão? Não, por favor. Lá no Nordeste havia uma congregaçãozinha por nome Congregação de Monte Alegre. Ficava de casa 6 a 7 quilômetros. Mamãe com aquela dificuldade, sem cultura, você não sabia nem ler direito, assinava o nome com um dedão, e outros, a maioria. Chegava na igreja, sabe o que acontecia? Eu lembro como se fosse hoje. Às vezes a pessoa estava com aquele tamancão cheio de barro, a roupa tudo suja de cimento e de mato, o orvalho que pegava na roupa. Chegava na congregaçãozinha, tinha aquele pátiozinho que tinha uma calçada, deixava ali aquele tamanho. Entrava descalço. Um dia, certo dia, tinha uma senhora por nome muito interessante, por nome das dores, e para mim eu estou vendo aquela cena. Ela começou a conversar um pouquinho com a comadre. Comadre? Falou o quê? A outra respondeu, comadre, nós estamos na igreja. Olha a prudência que tinha, o cuidado que tinha. A Bíblia não ensina isso? Que é para ter prudência quando entrar na casa do Senhor? Ou vamos estudar, se pegar com a Bíblia na linguagem de hoje? A Bíblia na linguagem de hoje, meu, não tem cada coisa que é coisa de arrepiar o cabelo. E por quê? Porque a igreja está perdendo a sua identidade. Eu, há uns 30, 40 anos atrás, quando estava presbítero em atividade, o pastor, por nome, meu pastor que batizou minhas filhas, reverendo Candong, ele um dia estava dando aula, com aquela prudência muito humilde, e criança começou para um lado e para outro, ele olhou para um lado, os responsáveis não incomodaram, ele parou, falou, por favor, quem for o responsável por essa criança, cuide. Meu irmão, a igreja tem que voltar aos tempos passados. Não adianta. É como diz o ditado, não adianta cobrir o sol com a peneira. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço a contribuição, meu irmão. Vocês viram, né? Lavar a boca antes de falar o nome de Deus, né? Meus irmãos, nós falamos aqui de honrar pai e mãe, né? Onde que na Bíblia fala que sonegar impostos é pecado? Vale o catecismo comentado, não roubarás. O que é não roubarás? É também sonegar imposto. Está lá, está lá. Os nossos símbolos de fé estão para nos ensinar como viver. Eles não vão em choque às Escrituras, eles interpretam as Escrituras e nos mostram como meditar nela. Jesus falou a César o que é de César, né? Mas e antes de Jesus vir falar isso no Antigo Testamento? Nós tínhamos lá, não furtarás. Sempre tivemos no Novo e no Antigo Testamento, a lei de Deus nunca mudou. É a mesma lei. E ele pagou, exatamente. E ele pegou e pagou. Toda força, meus irmãos, que vá contra a autoridade da igreja, nesse sentido, é uma força que ataca a prática da confessionalidade. Nós temos ouvido aulas importantíssimas para a vida cristã. Esse assunto de hoje é fundamental, aprendermos aonde buscar a base da nossa fé. E se fala muito dos catecismos, breve catecismo maior, mas eu tenho a impressão que essa literatura não chega na mão dos irmãos. Se perguntar na igreja lotada quantos já leram, já estudaram através do catecismo maior, que são as doutrinas fundamentais da Bíblia, maravilhoso livro, né? A gente vai ver que há um problema. Eu tive no Nordeste, estive lá em Piauí, no estado do Piauí,
E lá tem um seminário, eu não sei se é o 12º seminário, entre os 14 seminários que a Igreja Presbiteriana tem. E esse seminário tem a tendência e a prática desse Puritanismo. né? E os pastores são realmente, um ou outro que não siga aquela linha já ditada pelo seminário, se torna ele é discriminado. Sim. Então, eu acho importante recebermos essas lições. E nas eleições aí, nós tivemos também uma observação. Todo mundo fala de socialismo, de comunismo, mas quando que o crente recebeu uma literatura que pudesse instruí-lo nisso? E aí o povo toma decisões tão errôneas, iludidos, né, por uma filosofia, por um movimento que alcança a todos e prejuízo. Então, eu sugiro, então, que a igreja, esse é um assunto para várias aulas, né, também. Então, eu sugiro que, no possível da programação da Escola Dominical, esse tema continue sendo tratado. Porque, se for falar dos credos, tem vários credos, né, feitos nas suas épocas, nos seus concílios. É importante a igreja tomar conhecimento. Isso vai fortalecer. Porque o presbiteriano é uma pessoa esclarecida, né? É uma pessoa que conhece o que o mundo está falando, pode aplicar da melhor forma possível. Então, minha sugestão aqui, Perfeito. o breve catecismo e o catecismo maior, seja comprado, a nossa casa editora aí está editando constantemente, comprado e estudado também. E é um livrinho de bolso, né? É um livrinho de bolso. Eu assino embaixo, Breve catecismo meu irmão. é breve mesmo. Obrigado. Eu assino embaixo. É super engraçado que pegue o breve catecismo. Qual que é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? Sabe o que essa pergunta está se dispondo a responder? Qual o sentido da vida? Para que eu existo? É a primeira pergunta. Qual o fim principal do homem? Básico. Aí você entendendo o sentido da sua vida, aí você vai entender todo o resto. Já começa ali. Meus irmãos, e é super engraçado que essa geração anti-igreja, anti-instituição, é a mesma que se deixa influenciar pelos influenciadores, né? Virou até profissão hoje, influencer, né? É a geração que se submete à instituição, mas dá ouvidos a um jovem maluco falando elucubrações na internet. É bem engraçado isso. E essa é a acusação cultural que nós temos, a desvalorização do passado na ciência, na tecnologia, no consumismo, da linguagem, nas palavras, no misticismo, no pragmatismo e da instituição. E quais obstáculos que nós temos ao estudo dos catecismos? E agora vai ficar bem engraçado, para a gente dar bastante risada e chorar agora. Coleção Vagalume, quem lembra? Éramos 6, né? Xisto, Açúcar Amargo, a Guerra dos Boias Frias, né? A Ilha Perdida, né? Eu acho que eu li uma boa parte da coleção até os meus 15 anos de idade. Eu li uma boa parte dessa coleção, né? E os clássicos, Cyrano de Bergerac, Dom Quixote de la Mancha, O Morro dos Ventos Uivantes, O Médico e o Monstro, né? Tantas obras que nós temos aí. As obras investigativas de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, e toda aquela coisa que nós aprendemos e crescemos ouvindo. Quantos jovens de hoje conhecem isso? Quantos dos nossos jovens leem hoje em dia? Meus irmãos, a indústria do entretenimento é pesada. A indústria do entretenimento, ela vai em cima de uma forma agressiva, hostil. Quem vai ler um livro se pode assistir um vídeo no YouTube? É terrível, é terrível. Eu conheci um irmão piedoso há um tempo atrás que ele contou para mim que faz 10 anos que ele tirou a televisão da casa dele. Falou que foi a melhor decisão que ele fez. Voltou a ler,
E tudo mudou na casa dele. Eu acho que eu li, matutando sobre esse tema certa feita, eu acho que eu li mais livros até os meus 18 anos de idade do que em toda a minha vida depois disso. Eu estava indo bem. Alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho que estragou. Hoje você quer aprender sobre um tema, você não pega um livro para estudar, você assiste um vídeo na internet. É terrível, terrível. Manual do professor Pardal, 1972. Olha só, em futuro próximo, o aparelho de TV poderá estar ligado a uma grande loja de cassetes. A pessoa então escolherá entre milhares de títulos simplesmente discando um determinado número no teledial. A videofita escolhida aparecerá na tela, dentro de casa. E a conta virá no fim do mês junto com a de gás e de luz. Vejo que és profeta. Nostradamus Pardal, né? Fantástico. YouTube. Terrível, né? Hoje nós vivemos na era da videoaula. É tudo vídeo, é tudo audiovisual, tudo videoaula, né? E o mais engraçado é que nós vemos a evolução ainda, porque os primeiros vídeos que apareceram eram vídeos longos, né, de 30 minutos, 10 minutos. Só que o nosso sistema de dopamina, ele quer prazer a tanto custo e tão rápido que hoje os vídeos são shorts. Em 1 minuto você tem que aprender tudo, porque você não tem tempo para ficar nem na frente do vídeo vendo mais do que o seu tempo merece ver aquilo. Exatamente. Ninguém mais está refém da TV aberta. Você assiste o que você quer. Só pedir. Exatamente. E aqui do lado, quem nunca? Chega aquele áudio do seu amigo, 5 minutos. Ah, meu, pelo amor de Deus, como é que me manda um áudio de 5 minutos, né? Por que não liga, né? Aí você vai lá e 2 vezes. Você escuta em 2 vezes, né? Por quê, meus irmãos? Porque a gente não tem mais paciência. A gente não tem mais tempo. O sistema que processa o prazer e a dor no nosso sistema dopaminérgico é o mesmo. Então, se você não está alimentando ele, retroalimentando ele com prazer, você vai ter dor. E tem que ser rápido. Nós não temos mais tempo para o ócio produtivo. Nós não temos mais tempo para nada. Você está na frente de um elevador, você não aguenta nem esperar o elevador vir. O que você faz? Saca o celular. Você pediu uma comida no restaurante, você não espera a comida vir e curte o ambiente, conversa com a pessoa na mesa. Você pega o celular. E tem vezes que você pega o celular, desbloqueia o celular, aí você nem lembra o que você ia fazer lá. Aí você começa a passar página que você não lembra o que você ia fazer. Nós não sabemos lidar com a frustração, não sabemos lidar com o tempo ocioso, não sabemos estudar. É tão terrível o que está acontecendo hoje com o abuso de telas na infância, que você tem repercussão em várias áreas. Primeiro, coluna. Hoje nós temos um número grande de alterações em coluna cervical da criança que fica aqui, ó, todo o tempo assim, ó, para baixo. Vai ficar tudo corcunda daqui a pouco. Segundo, bebês com uso de telas. O bebê que usa tela é a galinha pintadinha, é o audiovisual, as cores, a pepa, aquela coisa toda. São crianças que frequentemente têm uma tendência à recusa alimentar. Por quê? Porque a criança ela tem contato com as cores, e deve ser assim naturalmente, no prato de comida. Ela vai ver a cenoura laranja, a beterraba vermelha, o arroz branco, o brócolis verde. É divertido para a criança. A criança vê aquele prato colorido e aquilo, a textura é diferente. Criança que assiste muito desenho tem grande tendência à recusa alimentar.
porque ela já teve tanto bombardeio de imagens e de cores na TV, que aquilo para ela não é nada, não pisca, não conversa comigo, não fala comigo, não quero. É desse jeito, nós temos fora a depressão e outras questões comportamentais tantas que nós temos aí, né? Hoje você tem diagnóstico para toda criança birrenta, ele arruma um diagnóstico para justificar a falta de disciplina dos pais. É terrível, né? É terrível. E, meus irmãos, concluindo, para a gente não se delongar, qual a importância dos credos, confissões e catecismos? A gente falou dos problemas, né? E eu trago aqui brevemente. Primeira coisa, são os meios pelos quais a fé é transmitida de uma época a outra. Além do seu papel histórico, de nós lembrarmos das discussões que tivemos no passado, nós perpetuamos as doutrinas. Paulo falou para Timóteo, conserva o modelo das palavras. Está lá, conserva o modelo das palavras. Tem uma fabricante de relógio suíço, se chama Patek Philippe, e ela tem um slogan, uma propaganda muito boa. Relógio suíço, Patek Philippe. Ela diz assim: você nunca é dono de um Patek Philippe, você apenas cuida dele para a próxima geração. Tem que ter culhão para falar isso, né? Tem que ser bom esse relógio, né? Quem é Rolex e Montblanc na fila do pão aí, perto de um Patek Philippe, né? E essa é a nossa ideia, meus irmãos. Os nossos símbolos de fé perpetuam para as gerações vindouras o que nós aprendemos dos nossos pais. Segundo ponto, estabelecem ambições teológicas diante da igreja. Quando você tem um encontro com Cristo Jesus, ele transforma a sua vida, você passa por um batismo e por uma profissão de fé. Se ficar só naquilo, eu me lembro muito daquele texto do autor de Hebreus que diz assim, olha, nessa época já era para você estar comendo feijoada, metaforicamente falando, não a que vai ter daqui a pouco, mas feijoada mesmo, comida sólida, densa, mas vocês precisam novamente de alguém que lhes ensine os princípios básicos das Escrituras, as doutrinas básicas. Nós temos ambição. Uma coisa é quando nós olhamos para os símbolos de fé, nós temos um alvo para formar aquele novo cristão. Fundamentam valores e crenças de diferentes tradições. Meus irmãos, por que nós temos comunhão com a Igreja Reformada? Porque nós temos um respeito pelos seus 3 símbolos de unidade. Nossa Bíblia Genebra até traz, né? Heidelberg está lá. Confissão belga nós temos também. Nós respeitamos. Por que nós temos comunhão com batistas? Nós discordamos da forma de batismo, mas nós temos comunhão, porque os nossos símbolos de fé compartilham elementos que são inegociáveis para nós. São inegociáveis para nós. 4º ponto, apresentam tríplice papel, evangelístico, discipulador e apologético. Já discorremos um pouquinho disso aqui. 5º ponto, 6º ponto, refletem a substância da nossa adoração. Como é que nós entendemos a nossa liturgia, o diálogo pactual que acontece aqui, se não pelos nossos símbolos de fé? Nós temos um princípio regulador de culto. Está lá, não é o acaso, não é porque cai bem, está lá, está tudo lá, meus irmãos. E o credo apostólico? Creio em Deus Pai, o Criador, creio em Jesus Cristo, a obra salvífica do Filho, creio no Santo Espírito, na comunhão dos santos, as 3 pessoas da Trindade, manifestas numa das obras mais bonitas da história. Nós começamos a ensinar o credo apostólico para nossa filha por volta dos 2 anos de idade. 6 meses depois ela já sabia de cor. E ela ainda sabe, a mais velha, né? A mais nova ainda não aprendeu a falar. Vai chegar lá ainda, não sabe o que espera. Mas a mais velha já sabe o credo de cor. O baby catecismo. Nós temos um catecismo hoje para bebês. Para bebês. Eu trouxe aqui depois, quem tiver interesse, eu posso mostrar do nosso amigo reverendo Everton Tokachik, discipulando os filhos, nossos filhos na fé reformada, 3 catecismos para crianças e adolescentes.
O Baby Catecismo tem 40 perguntas. Desde um ano e meio, 2 anos, né? Acho que aos 2 anos a Lara já sabia metade, hoje ela já sabe as 40 perguntas. Você pergunta para ela o que é Deus, ela sabe. O que é pecado, ela sabe. Ah, mas ela não está discernindo, ela é uma criança. Não compete a você fazer juízo sobre isso. Nosso papel é falar. Assim diz a palavra, assim a palavra que sai da minha boca, ela prospera naquilo que eu enviei no seu tempo devido, no seu tempo devido. Diz a história também que muitos dos puritanos, quando chegavam em casa depois da igreja, juntavam seus filhos na mesa e tomavam a matéria. E aí os 3 pontos do sermão hoje? O que você aprendeu? Era desse jeito. Era desse jeito. É assim que funcionava. Eu trago aqui essa representação do Voltemos ao Evangelho, mostrando que credos e confissões de fé, meus irmãos, elas são trilhos que nos ajudam a interpretar as Escrituras como elas devem ser interpretadas. Pode falar, meu irmão. Com todo o respeito que tenho pelo irmão, a grande verdade é que estamos tendo a impressão que estamos cuidando de efeitos. Porque, na verdade, a causa e a casa já caiu há muito tempo. Hoje, a chamada Igreja do Senhor vive em estado de coma. Está na UTI. Está precisando de cuidados urgentíssimos para ela se recuperar, mas essa recuperação não sei se ainda vai existir até que o Senhor volte. Mas a verdade é que ela está num estado deplorável. Deplorável. Essa é a grande verdade. Então, como é que vai colocar um remendo novo numa roupa velha? Não vai dar certo. Não vai funcionar. Na verdade, estamos tratando de efeito, mas não tratamos da causa. Ela sabia, está em estado de coma. O estado dela é moribundo. Ela está às portas da falência. Essa é a grande verdade. Hoje não se pode mais falar a verdade dentro de uma igreja. Precisa, mas não, olha, precisa dar uma volta grande, porque senão não vai dar certo. Você vai bater de cara com alguém e não vai funcionar. É melhor pensar 100 vezes antes de começar a falar. Essa é a grande questão, Mas a obra do Espírito Santo, né? A obra do Espírito, nosso papel é falar, né? E o Espírito Santo age conforme Deus determinar, mas estamos em coma. Isso é fato. Eu trago a citação de John Stott que diz: desrespeitar a tradição e a teologia histórica é desrespeitar o Espírito Santo, que tem ativamente iluminado a igreja em todos os séculos. Aí John Stott pegou pesado, né? Aí ele pegou pesado e a gente se envergonha, né? Bom, meus irmãos, 3 aplicações breves, eu vou apenas ler para nós encerrarmos. O mundo nos vende a ideia de que o passado não vale nada, a linguagem é obsoleta e a instituição fracassada. A palavra de Deus nos mostra que somos contra a cultura, cidadãos dos céus, peregrinos em terra estranha, inconformadas com esse século. Foi o que nós discutimos aqui. A indústria do entretenimento nos oferece uma vida acelerada em 2 vezes, redundantemente influenciada por influenciadores. As Sagradas Escrituras nos orientam a meditarmos no Santo Livro, de dia e de noite, dele comemos, para alimentarmos nossa alma. Ó tempora, ó mores, como a citação de Marcos Túlio, Cícero, que trouxemos no início, que venhamos a substituir o lamento de Cícero por tempos e costumes frágeis, e que possamos trocar pelo saudoso hino que cantaremos essa manhã. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje
com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Sua palavra, luz e direção. E eu encerro com o Catecismo de Heidelberg, que diz: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração.